Seja bem-vindo ao canal Conhecer. Hoje vamos falar sobre exercícios faciais que previnem rugas e farão você parecer mais jovem. Inicialmente falaremos sobre os motivos dos exercícios faciais serem importantes. Em seguida mostraremos como fazer 10 exercícios faciais e onde cada um atua. Serão 3 exercícios para a região superior do rosto, 3 para a região média do rosto e 4 para a região inferior do rosto. No final, ainda daremos a dica mais importante. Se você ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva no canal. Estamos sempre trazendo vídeos úteis e informativos sobre muitos assuntos interessantes para você. Você não irá querer perder. Vamos ao assunto de hoje. Por que os exercícios faciais são importantes? Envelhecer é um processo natural que ocorre desde que nascemos, mas fica mais evidente após os 55 anos. A qualidade do envelhecimento está relacionada com a qualidade de vida de cada um. Medidas profiláticas que aumentam a qualidade de vida estão cada vez mais em evidência e apresentam excelentes resultados. A perda progressiva e contínua de massa muscular esquelética é um fato. No rosto acontece a mesma coisa. A perda dos músculos do rosto junto com o efeito da gravidade puxa tudo para baixo. A principal causa do envelhecimento do rosto é a exposição ao tempo, ou seja, muita exposição ao frio, ao sol e ao vento. A pele enruga, fica flácida, perde elasticidade e fica hiperpigmentada. Algumas rugas são congênitas, mas a maioria é consequência da atividade muscular. A atividade muscular ocasionada pela mímica facial de cada pessoa. No rosto, as fibras musculares estão inseridas diretamente na pele. São os músculos mais delicados e fracos do corpo. A contração deles movimenta a área da pele a qual estão fixados, produzindo depressões ou linhas perpendiculares às fibras musculares. Estas linhas com o tempo se transformam em rugas. Na mímica facial, a pessoa, geralmente, utiliza mais determinados grupos musculares e menos outros. Os músculos que não são usados vão perdendo cada vez mais a função e perdendo ainda mais as fibras musculares. A perda das fibras musculares contribui para o fortalecimento dos músculos que fazem a atividade oposta e o agravamento de determinados sulcos, preguiando a pele. Se o envelhecimento é fisiológico, o que podemos fazer? O tratamento deve se focar muito mais na prevenção do que na cura. As rugas do rosto não podem ser evitadas, mas podemos retardá-las bastante ou amenizá-las. De uma forma geral, quando falamos de melhorar o aspecto do corpo, o tratamento preconizado geralmente se baseia na melhora da nutrição e do metabolismo, assim como do aumento do tônus muscular. Pensamos em melhorar a alimentação, utilizamos cremes e fazemos atividade física. Mas, por que fazemos atividade física para braços, pernas, barriga e esquecemos dos músculos do rosto? Porque pensamos apenas em cremes, maquiagens, botox, laser, massagens ou plásticas para melhorar ou mudar o aspecto do rosto. A atividade física facial é importante para prevenir a perda de fibras musculares faciais. A inatividade e o desequilíbrio muscular facial ocasionam rugas, desequilíbrios faciais e um aspecto de tensão facial. A atividade muscular facial aumenta o tônus muscular, aumenta a circulação, aumenta o metabolismo da região e a liberação de pontos de tensão e, por consequência, ocorre a melhora do equilíbrio facial. A atividade muscular facial deve ser incluída como forma de prevenir o envelhecimento precoce do rosto. No mínimo, a atividade muscular facial se torna um meio natural para suavizar a expressão facial. Então, vamos para os exercícios que atuam na prevenção da flacidez e que irão levantar e tonificar os músculos faciais e do pescoço. Você pode fazer os exercícios na posição sentada ou em pé. As mãos devem estar higienizadas. Exercício 1. Comece os exercícios movimentando o músculo frontal. Este músculo faz a elevação das sobrancelhas. Com a idade, a sobrancelha progressivamente cai. Se você tiver a sobrancelha caída ou quiser manter o seu olhar mais aberto, você deve fortalecer o músculo frontal. Simplesmente faça a elevação das sobrancelhas. Se você já tiver rugas na testa e não quiser preguiar a pele, pressione a sobrancelha com os dedos anelar e indicador e faça a elevação das sobrancelhas. O movimento será realizado contra a resistência e será mais eficaz. Mantenha a contração 10 segundos e relaxe. Repita 10 vezes. Exercício 2. No exercício 2 vamos exercitar o músculo elevador da pálpebra superior. Como o nome já diz, ele faz o movimento de elevação da pálpebra superior. Se você tem a pálpebra caída, precisa fortalecer este músculo. Segure os cílios com o dedo indicador e tente abrir os olhos. Mantenha 5 segundos e relaxe. Repita 10 vezes. Exercício 3. No exercício 3 vamos relaxar o músculo corrugador do supercílio. Quando este músculo está hipertrofiado ou muito forte, a pessoa mantém as sobrancelhas franzidas na linha média, na região da glabela. Para diminuir sua ação, vamos fortalecer a ação contrária. Assim, o músculo ficará mais relaxado. Como faremos isso? Aproxime as sobrancelhas com os dedos sem contrair o músculo. Mantenha as sobrancelhas aproximadas, pressione e tente voltar ao normal.
Ocorre leve elevação das sobrancelhas. Dessa forma você fortalecerá a ação contrária e relaxará o músculo. Segure 10 segundos e relaxe. Faça 10 repetições. Sua sobrancelha ficará mais arqueada e o rosto mais suave. Exercício 4. No exercício 4 vamos exercitar o músculo grande zigomático. Este músculo leva o ângulo da boca para trás e para cima, como no sorriso. Se este músculo está fraco, a bochecha é mais caída. É a temida bochecha de bulldog. Quando a fraqueza é unilateral, ocorrem assimetrias. Quem conhece alguém que puxa um lado da boca mais que o outro? Normalmente os dois lados do rosto não são iguais. Se puxamos um lado da boca mais que outro, o músculo grande zigomático daquele lado ficará mais forte. Com a idade esta assimetria vai ficando mais acentuada. Então temos que exercitar o músculo grande zigomático do lado mais fraco ou exercitar os dois lados da mesma forma. Você deve levar os cantos da boca para trás e para cima, pressionando os dedos indicador e anelar sobre os cantos da boca enquanto faz o movimento simetricamente. Assim, aumenta a resistência ao movimento e a sua eficácia. Mantenha a posição por 10 segundos e relaxe. Repita 15 vezes. O exercício seguinte complementa essa região. Exercício 5. No exercício 5 vamos exercitar o músculo risório. O músculo risório leva o ângulo da boca para trás. Para aumentar a resistência, com o dedo anelar indicador, pressione no ângulo da boca. Faça força para levar o ângulo da boca para trás, contra a resistência dos dedos. Mantenha a posição por 10 segundos e relaxe. Repita 15 vezes. Exercício 6. No exercício 6 movimentaremos o músculo bucinador. Este músculo pressiona as suas bochechas contra os dentes laterais em direção ao ângulo da boca. É o mesmo movimento de tocar um trompete. Faça o movimento e mantenha a posição por 10 segundos e repita 10 vezes. Outra região muito preocupante é a do músculo orbicular dos lábios. Este músculo fecha os lábios e os leva para frente como quando você assobia. A atividade deste músculo que leva ao desenvolvimento do afamado código de barra. Estas rugas perpendiculares às fibras musculares do orbicular dos lábios. Para prevenir ou suavizar o código de barras podemos fazer os próximos 3 exercícios. Exercício 7. No exercício 7 vamos fortalecer o músculo levantador do lábio superior. Para fortalecer este músculo deve-se levar e deslocar o lábio superior. A gengiva superior fica visível. Para aumentar a atividade você pode manter o indicador sobre o músculo para pressionar e fazer o movimento contra a resistência. Mantenha a posição por 10 segundos e repita 10 vezes. Exercício 8. No exercício 8 vamos fortalecer os músculos abaixador do lábio inferior e platisma. Você deve levar o lábio inferior e o canto da boca para baixo e para fora, tensionando a pele do pescoço. Mantenha a posição por 10 segundos e repita 10 vezes. Exercício 9. No exercício 9 podemos exercitar os dois músculos citados anteriormente ao mesmo tempo, o músculo levantador do lábio superior e o músculo abaixador do lábio inferior. Para trabalhar estes músculos você deve fazer um bico de pato. Se facilitar você pode segurar o lábio superior e inferior com as mãos. Mantenha a posição por 10 segundos e repita 10 vezes. Exercício 10. No exercício 10 vamos fortalecer os músculos supraioides. Estes músculos estão na região da papada. Para trabalhá-los vamos abrir a boca contra a resistência. Coloque os dedos anelar e indicador de uma mão ou das duas para maior resistência abaixo do queixo. Abra a boca contra a pressão dos dedos. Mantenha a posição por 10 segundos e relaxe. Repita 10 vezes. Esses foram os 10 exercícios. Repita-os, pelo menos, uma vez ao dia. Se você não conseguir no tempo sugerido, comece aos poucos. Vamos dar ainda uma última dica, talvez a mais importante. Sorria muito. Sorrir com todo o rosto é capaz de ativar todos os músculos que levantam a expressão do rosto. Sorrir rejuvenesce. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei e se inscreva no canal. É uma maneira de apoiar outros vídeos informativos e relevantes por aqui. Muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo. Até o próximo vídeo.